Bom, meus irmãos, vamos iniciar agora falando com vocês. Estou aprendendo a falar novamente essa semana. Eu coloquei aparelho, então você fica meio falando esquisito, aí vai rir errado. É uma questão de adaptação, né? Mas, vamos iniciar. Eu vou ler uma passagem hoje com vocês, a gente vai centralizar nela. E é uma passagem que a gente vai encontrar em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 27. Esse é um daqueles trechos que são muito preciosos. Tão precioso que ele foi registrado no Evangelho também de Mateus e também no Evangelho de Marcos. Temos três vezes o registro dessa passagem. Eu escolhi hoje a gente ler a partir de Lucas aqui e tem muita coisa, meus irmãos, que Deus fala conosco através dessas palavras. Nós lemos: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Esse trecho fala do chamado de Levi, que nós também o conhecemos como Mateus, que depois desse chamado seguiu Cristo, assumiu ser discípulo dele, e após a sua morte foi um homem que escreveu um dos evangelhos, o Evangelho de Mateus. E é sempre interessante a gente se aprofundar nas palavras, porque muitas vezes a gente não sabe o peso que elas têm. Esse trecho diz que Levi era um publicano. E o que isso representa? O que representa para nós hoje? Sabe, o Império Romano dominava naquela época. O Império era muito organizado quanto à administração das regiões onde ele dominava. E um dos objetivos era coletar impostos. E era uma estratégia pegar alguém da comunidade para ser coletor de impostos. Quem mais conhecia aqueles que tinham mais recursos, senão um deles mesmos? Quem conhecia? Então os romanos, eles iam naquela comunidade e elegiam alguém para ser esse coletor, esse publicano. E o trecho fala do pai também, que provavelmente também era publicano. E como é que vocês acham que a comunidade passava a ver aquela pessoa? Um dos que estavam com eles há pouco tempo, e que de certa forma mudava de lado, né? Passava a cobrar-lhe os impostos.
E eles eram incentivados a tirar o máximo que eles pudessem. Extorquir, entrar nas casas. Como eles eram vistos na sua comunidade? Acho que no mínimo como traidores. Como ser visto assim? Como é vestir essa pele e ser visto assim pelos seus? Os publicanos eram marginalizados. Esse homem era um judeu. Ele podia entrar na sinagoga? Não. Eles não podiam entrar nas sinagogas. Ele era discriminado, marginalizado pelos seus. E no caso de Levi, que o seu pai também era, ele sentiu o que isso significava na pele desde criança. Toda a sua família era proibida de entrar, de participar. Eles enriqueciam, provavelmente enriqueciam rapidamente, mas o preço era muito alto. E eles ficavam ali, vivendo, andando pelas ruas, e os outros os olhando. Não é assim que se faz? Olha quem está ali do outro lado da rua. O publicano. Eles perdiam até a identidade. Eram denominados por sua classe. Era o publicano. E Jesus viu o publicano. E é interessante o que se segue, porque aquele homem também viu Jesus. Ele vivia daquela forma, já desde os seus pais, e ele viu Jesus olhando para ele. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, e era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E era esse homem que estava olhando para Levi. Aquele que tinha condição de trazer paz. Que tem condição de responder a questionamentos que cada um leva dentro de si, de preencher lacunas de nossa existência. E é interessante como a cada ano a gente vai enxergando mais claramente essas lacunas. Sabe, quando a gente é muito novo, não que eu seja muito velho, mas quando a gente é muito novo parece que elas não existem. Mas com o tempo a gente vai enxergando com mais clareza que nascemos com vazios. E aquele olhar era um olhar de amor. Sabe, eu fico pensando como Levi enxergou Cristo. Como era a fisionomia daquele olhar. A paz que ele sentiu em ser aceito. Ser aceito. É algo bem interessante a gente tentar visualizar isso. Como é bom ser aceito. E Cristo viu aquele publicano sentado na coletoria e amou, e se preocupou, olhou e disse: siga-me. Siga-me.
O texto diz: Levi levantou-se e deixou tudo e o seguiu. Levi tinha uma vida estabilizada. Ele tinha bens, ele era homem de posses. E ele deixou tudo. Ele sabia que ser aceito por Cristo era fantástico. Ele sentiu isso. O quão maravilhoso era ser olhado por alguém sem preconceito. O quanto isso era fantástico. Alguém que passava do outro lado, olhava para ele e não dizia na sua mente: ali é um homem errado, ali é algo que eu sou melhor. Não. O olhar de Jesus foi de abraçá-lo. E ele sabia a consequência daquilo, porque aquele conforto tinha um preço. Sentir-se daquela forma ia ter um preço a partir do momento que ele deixasse tudo. Ele deixou tudo. Esse tudo, meu irmão, muitas vezes nos impede de seguir a Cristo, quando somos olhados por Ele. Sabe, o que impede tantas pessoas de seguirem, de reconhecerem aquele olhar e não dar aquele passo, de reconhecer aquele olhar e não largar tudo que está em suas mãos? Eu acho que sentir e querer sentir esse abraço de Cristo, todos querem. Mas muitas vezes as pessoas não estão dispostas a largar, a deixar, a se comprometer, porque eu não estou falando de uma igreja, eu não estou falando de uma religião, eu estou falando de um compromisso pessoal entre você e Cristo. E que você sabe que ao aceitar esse compromisso, você tem de largar algumas coisas. Sabe, é muito mais do que um comportamento. É muito mais do que se enquadrar dentro de um grupo, vestindo as roupas, mudando palavreados, falando termos. É muito mais do que isso. Cristo olhou para você e ele disse: siga-me. O que lhe impede? O que lhe impede de seguir? Largar essas amarras é algo que a gente precisa enfrentar dia a dia. Dia a dia. Circunstância após circunstância. Tentações após tentações. Porque todos os dias Ele olha para nós. Você pode encarar como de manhã cedo Ele olha para você e disse: no dia de hoje, siga-me. Enfrente as batalhas, os caminhos tortuosos. E quando algumas circunstâncias aparecerem, largue-as. E lembre do seu compromisso. Siga-me. E foi isso que Levi fez. Levi o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa.
Eis que Levi oferece, a gente pode olhar assim e dizer, sim, mas hoje eu posso oferecer um banquete a Jesus? Você pode olhar assim e dizer, se fosse naquela época eu poderia. A gente sempre combina de fazer um churrasco, né? Poder oferecer um churrasco a Jesus. Mas não está mais aqui. Ele está aqui, mas não fisicamente, Ele está conosco. E como podemos oferecer um banquete a Jesus hoje? Como você pode, meu irmão, oferecer um banquete? Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Versículo 40. O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos. Vou convidá-los a ler a partir do versículo 37. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei lhe responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Esse é o banquete que podemos oferecer. Temos de conseguir sair das nossas vidas, da individualidade dos nossos problemas e oferecer banquete a outros, a vestir outros, a se preocupar com outros, dos menores esses outros. Temos de conseguir, irmãos, sair dessas quatro paredes e mostrar para o mundo que temos Cristo e que as nossas obras mostrem ao mundo isso. Não por mérito, porque somos salvos pela graça, mas como uma forma de assumirmos a responsabilidade que nos compete. Aquilo que fizerem aos irmãos, a mim o fizeram. Aqui hoje na igreja temos um exemplo disso. Temos esses irmãos aqui, que vieram de longe, e eles estão fazendo por quem? Por quem eles se deslocaram tantos quilômetros para estar aqui? Por alguns que eles nem conhecem. E Deus está falando para eles: você está fazendo para Cristo. E temos de conseguir transpor, às vezes, uma distância bem menor para ajudar outros. Às vezes, aquela pessoa que precisa, que nós conhecemos tanto, está ao nosso lado e não nos mexemos. Qual o fruto que vamos gerar, irmãos? Estamos ligados a uma videira que corre vida por elas. Como podemos oferecer? Qual o banquete que Cristo espera que nós ofereçamos hoje? Qual a plenitude da vida de Cristo, senão a morte pelo outro? Qual a plenitude do seu ser, senão olhar o próximo? Amar o próximo, não é assim que a gente sintetiza? Como vivermos vidas religiosas sem pôr em prática de forma real? Sabe aquele trecho que diz: vem um irmão com fome nos procurar, a gente diz: eu vou orar por você, eu vou orar, irmão, para que Deus lhe dê alimento. O que se espera é que nós o alimentemos.
é que a gente guarde, é que a gente se preocupe, é que a gente procure saber quem está desempregado e procure, fique atento a oportunidades, que a gente tenha um ganho financeiro e que a gente possa colaborar com aqueles que precisam, é que aqueles que estejam doentes escutem o nosso telefonema de preocupação, é que a gente se mexa, irmão. É esse o banquete que Cristo espera. Ele espera que você consiga se transformar, que você consiga superar o pecado que está dentro de você, que nasce, que está ali nas suas entranhas, e que você se transforme com o poder do Espírito Santo na sua vida. É esse o banquete que Ele espera que você ofereça. E o que eu me coloco no meio perfeitamente o que nós estamos esperando para ofertar mais e mais a Ele. Porque recebemos aquele olhar, Ele olhou para você, você reconheceu aquele olhar, você assumiu um compromisso. Viva o compromisso assumido a cada dia. Viva. Sinta esse compromisso. Busque esse compromisso. Assuma, porque isso se transforma em uma vida de valor. Isso é ter uma vida de valor. Isso é ter um acordar que vale a pena. Quando a gente supera o nosso eu. Interessante naquele momento que a gente falou no início que era ser um publicano, né? E Cristo estava como, o texto fala que tinha uma multidão com eles. Ele tem uma multidão, tinha os discípulos judeus, e ele convida o publicano. Não é politicamente incorreto isso hoje em dia? Diga aí o desconforto das outras pessoas. As pessoas que estavam lá, mas rapaz, um olhando, batendo no ombro do outro e dizendo, Pai, Cristo chamou aquele publicano. O que será que os religiosos vão pensar? O que será que os fariseus vão pensar? Ele causou esse desconforto. Seria tão melhor se ele tivesse chamado um dos mestres da lei, não era? Para ir fazer uma ceia na casa dele, mas ele chamou o publicano. É desconfortável. Será que a gente tem alguém marginalizado na nossa sociedade hoje em dia? Será que você se sentiria desconfortável em algumas classes estarem sentadas aqui com você? Uma pessoa tão de bem, tão boa, tão religiosa? Será que tem alguém que você preferir que não estivesse aqui porque aquela pessoa não é bem vista? O que vão pensar de mim? O que vão pensar em ver algumas pessoas entrando pela porta do meu prédio, do prédio da minha igreja? Quais eram as verdadeiras preocupações no coração das pessoas? Os publicanos e outras pessoas pecadoras estavam ali. E os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, se queixaram. Por que vocês comem e bebem com publicanos? Será que a gente já fez isso algum dia? Porque é fácil criticar esses fariseus. Mas será que não temos um pouco desse julgamento preconceituoso dentro de nós? Será que não precisamos rever alguns conceitos que estão arraigados em nossa mentalidade, em nossa forma de ver o mundo? Será que alguns grupos nós nem queremos que eles sentem aqui, porque vamos sentir vergonha e eles sentarem ao nosso lado? O que Cristo queria dizer para nós, irmãos, chamando alguém tão marginalizado e convidando ele para segui-lo? Qual renovação temos de ter em nosso coração? O que tem de estar atrás das nossas críticas? Será que quando criticamos estamos realmente
se preocupando? Ou é aquele lado preconceituoso se manifestando? Todo brasileiro é muito bom de dizer, eu não tenho preconceito. Né? Você vai fazer qualquer pergunta por aí, todos falam, não, eu, preconceituoso, não sou não, de jeito nenhum. Eu tenho até amigos que são isso, aquilo, outro. Para você ver, eu sou tão bom que eu até falo com eles. O que Cristo queria mostrar para nós? Qual é a mudança de atitude que devemos ter? Ele está mostrando o que tem depois dessas paredes. Ele está mostrando para cada um o que tem depois das paredes. Que depois das paredes existem pessoas marginalizadas esperando conforto. E que nós, que somos embaixadores de Cristo, muitas vezes mergulhados nessa visão preconceituosa, não chamamos, não convidamos. Meus irmãos, tem tanta gente por aí, tanta gente que é apontada, tanta gente marginalizada, tanta gente que precisa, sabe? Que precisa se sentir que tem alguém que quer que ela fique perto, que tem alguém que convida para ir em um grupo e que ela é bem recebida nesse grupo. N tipos de pessoas, meus irmãos. Vivemos em um país que hoje a gente pode falar, eu critico bastante, eu sou um dos críticos, bolsas da vida, Bolsa Família, Bolsa Escola e assim por diante, porque eu acho que deveria ser algo com um período de início, meio e fim, para que aquela pessoa crescesse, mas o fato é, isso tirou muitas pessoas da miséria. E quantas pessoas não teriam o que comer se não fossem essas colaborações sociais? E quantas pessoas estão à margem da sociedade, vivendo de forma desumana, e nós nem nos apercebemos, passamos por elas. Algumas cidades do país, que tem grandes avenidas passando dentro de favelas, criam barreiras de outdoors, de um lado e de outro, para que ninguém olhe aquilo, para que não se incomode em olhar toda aquela miséria. Cristo quer que nós olhemos para essas pessoas, irmãos. É fácil aceitar aqueles que são dos nossos. São dos nossos, são nossos pares, é fácil aceitar. Mas somos convidados a fazer muito mais do que isso. Gostaria de pedir para vocês abrirem no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos se fixar nessa passagem para a gente encerrar. João capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Lá em Levi ele diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Quem são os doentes, irmãos? Quem são os que têm saúde? Quem são os justos? Essa resposta é pessoal. Você se sente justos aos olhos de Deus? Com certeza aquele homem, Levi,
sentiu o quanto ele precisava de Cristo na vida dele. Ele reconheceu nesse saber que precisa o quanto ele estava doente. Mas muitas pessoas não se veem doentes. Pelo contrário, se veem sãs. E ele está dizendo: eu vim para os doentes. Para aqueles que reconhecem, quando eu olhar para eles, que eles precisam de mim. Você precisa de Cristo? Ele está falando bem claramente. Você precisa dele, irmão? No versículo 40, diz: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna. Todo aquele que olhar para o Filho, e quando você olhar para ele, ele vai estar olhando para você. Ele está olhando para você agora, meu irmão. E qual a sua resposta? Você crê? Você está disposto a largar o que lhe impede e aceitá-lo? Tudo, meu irmão, tudo tem consequências. E você vai viver a cada dia o resultado das suas decisões. Tem um Deus que está lhe dizendo que lhe ama, que está aqui para lhe dar conforto, para aceitá-lo e para ajudar na transformação da sua vida. Ele deseja plenamente que você sinta o quanto você precisa dele. E ele lhe ama, ao ponto de mandar o Filho dele se sacrificar por nós. E foi um preço muito alto. Foi um preço muito alto. Ele não está lá desejando algo e nada o fez. Um homem veio para cá, viveu entre nós, e o seu sacrifício é o preço para que nós possamos chegar nesse Deus. Cristo olha para cada um de nós, irmãos. Para cada um de nós, a cada dia, a cada acordar. Olhe para Ele e decida. Decida deixar, seja lá o que for, que lhe impede de assumir esse compromisso. Não são religiões, não são igrejas. O que vai lhe salvar é o compromisso pessoal seu com Cristo. Amém?